Olá, queridos, tudo bem? Espero que todos vocês estejam muitíssimo bem. Bem, esse mês de abril é o mês de conscientização do autismo. Dia 2 de abril foi aí o Dia Mundial de Conscientização do Autismo e esse mês, como prometido, iria trazer temas voltados para o autismo, principalmente autismo em adultos e diagnóstico tardio, que foi o meu caso, né? Vocês já sabem, recebi o diagnóstico no final do ano passado, se eu não me engano, ou janeiro desse ano de 2022, recebi o diagnóstico do autismo de leve, né, de suporte 1, e também do TDAH. Tardiamente, porque fui negligenciada a vida toda por todo o contexto familiar que vocês também já bem conhecem, né? Você que não me conhece, eu sou Virginia Coser, sou psicanalista clínica, autora do curso Como Superar Mães Narcisistas.com, que está com vagas abertas. Corre lá para você conhecer o meu curso, vou deixar no comentário fixado, mas é o www.comosuperarmãesnarcisistas.com. Estou aqui desde 2018 informando a sociedade de que mães narcisistas existem e agora também intercalando aí o assunto do autismo, que é um tema que realmente precisa ser falado, porque existem muitas informações erradas, muitas fake news e informações que são incorretas, são inverdades a respeito do autismo e principalmente o autismo em mulheres, tá, gente? Hoje eu vou falar sobre a minha dificuldade e a dificuldade de muitos autistas, que é de entender como pessoas e coisas funcionam, né? Quando você já ouviu falar, e possivelmente se você já ouviu falar sobre o autismo em crianças, e a gente esquece que as crianças crescem, né? Você já deve ter ouvido falar ou visto em alguma cena de filme, de série, que essas crianças normalmente é um menino, né? É um menino porque as mulheres, né? Nós mulheres tínhamos tanta importância para a sociedade que nem direito a voto tínhamos, né? E existiu aí um conceito médico, muito triste isso, de que o autismo só afetava meninos, até de que para cada. Era um número tão grande, gente, de cada não sei quantos meninos só tinha uma menina, e isso foi quebrado aí ao longo dos anos, mas ficou algo meio misógino ou misógino, de que as mulheres eram excluídas dessas pesquisas, tá, gente? Por isso vou focar em autismo nas mulheres, né? Mulheres adultas aqui no canal. Mas voltando, né, aonde eu estava falando, que eu estava falando de que possivelmente você viu algum menino em algum filme, né, uma novela, uma série, esse menino vendo a máquina de lavar rodando, autista, né, ou o ventilador rodando. Por que que ficam ali vendo coisas rodando para entender como funcionam? E isso é uma grande dificuldade minha, gente, desde a infância e, obviamente, até hoje, porque a gente não deixa de ser autista quando se torna adulto. Minha dificuldade em entender como as pessoas funcionam está mais relacionada hoje no sentido de não entender piadas, palavras com duplo sentido, ironias indiretas. Tive que aprender isso na marra, gente, quando eu descobri o narcisismo. Quando eu descobri que eu precisava ter habilidades sociais para lidar com tanta gente tóxica que tem na internet e também para não cair nas garras de outros narcisistas, né? Visto que quem vem de um lar disfuncional tem uma tendência aí a se relacionar com essas pessoas porque não consegue identificar e normaliza muito o abuso, né? Então eu tive que estudar e me aprofundar isso até para informar o meu próprio público, que também a maioria, né, eu diria que 90% do meu público são filhos e filhas de mães narcisistas. Então, conhecer, primeiro que se eu não conheço essa pessoa, eu tenho muita dificuldade em olhar nos olhos dela. Sempre foi assim. À medida que eu vou estreitando os laços e eu vou entendendo como funciona essa pessoa, eu começo a conseguir olhar mais no automático nos olhos dessa pessoa. Quando eu estou olhando nos olhos de uma pessoa é porque eu já pensei isso antes.
Por exemplo, se eu vou ao banco, preciso ter uma conversa face to face com o gerente. Não vai ficar legal se eu olhar para o nada. Normalmente eu olho para a boca. É automático, gente. Normalmente eu não olho para os olhos. Normalmente eu olho na boca das pessoas. E muita gente às vezes reclama aqui, né? Ai, ela não olha para a câmera, tá olhando para o lado. Olha para o lado, olha para a câmera, que confuso. Desculpa, eu sou autista. E muitas vezes eu vou me confundir. Muitas vezes que a câmera aqui, a câmera como se fosse os olhos do meu público. Então, às vezes eu vou desviar porque é automático eu não olhar. Então, mais de 1000 vídeos gravados, né? A gente vai aprendendo. Eu tive que aprender e treinar isso. Então, normalmente eu olho para a boca. Se eu vou para uma conversa importante, eu já vou pensando. Antes de eu chegar, eu já vou pensando. Opa, como eu devo me comportar, né? A menina precisa sentar assim assado. A menina não pode responder. Você tem que ser uma boa menina, não pode falar palavrão. Não tem isso? Então as mulheres crescem com o padrão de que tem que ter um padrão de menina, né? Que normalmente é aceitar abuso de boca fechada. Seja uma boa menina e cala a boca, porque você não pode responder a um homem mexendo com você na rua, porque isso não é comportamento de mocinha. Por aí vai, né? Pois se eu vou numa reunião ou algo que é importante, eu vou a um médico, que eu preciso passar uma comunicação assertiva para o outro me compreender melhor, eu treino isso mentalmente. E isso, gente, não é só para olhar para os olhos das pessoas, mas para entrar em tudo que é automático. E eu nunca entendi isso, gente, nunca entendi. Mas primeiro eu vou finalizar aqui para não confundir vocês. Primeiro eu vou falar dessa parte. Então, se eu vou ao banco conversar com alguém, eu treino isso e eu olho no olho da pessoa. Quando eu penso que não, eu já tô olhando para a boca. Aí eu volto a olhar. Às vezes eu foco aqui, na ponta do nariz, entre as sobrancelhas, porque o olhar das pessoas, para nós autistas, é algo muito invasivo. Eu sempre achei, nunca entendia porque que eu achava invasivo o olhar. Então, nessa de olhar, nessa de falar algo importante, um assunto importante, a minha tendência é racionalizar primeiro e executar. Existe essa coisa de racionalizar e executar. Outra coisa relacionada a não compreender bem como as pessoas funcionam, além da questão do olhar e de não conseguir olhar de imediato e automático, não entender muitas vezes piadas, sarcasmo, duplo sentido, linguagem corporal. Eu tive que estudar muito, gente, linguagem corporal, mas muito, para entender quando alguém não estava muito amistoso em relação a mim, em relação à minha presença. Eu tive que, urrar, gente, tive que estudar muito. Tem alguns conteúdos aqui no canal sobre linguagem corporal. Tive que aprender, tive que estudar aquilo que é automático para cérebros de pessoas que são típicas, para nós atípicos não é. Tudo tem que ser aprendido, não é automatizado. Você saber socializar e entender o outro. Então, eu tenho essa dificuldade de entender como os outros funcionam e consigo me sentir mais à vontade quando é alguém que eu já entendi como ela funciona. Tá? Dificuldade que eu tenho com pessoas que eu percebo que elas possam não ter um comportamento programado, um comportamento que eu consiga compreender. Por exemplo, moradores de rua que usam drogas, quando eu passo perto, eu fico muito tensa, porque eu já vi muitos, né, na rua. Não estou dizendo que todo morador de rua faz isso, e nem que toda pessoa que é dependente química faz isso. Tá na internet, adoram distorcer o que a gente fala. Não é isso. Mas eu já presenciei várias vezes briga entre moradores de rua, brigas por causa de drogas, né? Pessoas que estão muito drogadas e avançam em cima de outras pessoas, tentam puxar a bolsa, tentam roubar. Então, quando eu percebo que são pessoas que têm um padrão de comportamento que não tem um padrão de execução, eu fico meio... Pessoas que têm algum tipo de deficiência, eu não digo
física, mais intelectual, que tem movimentos muito rápidos ou que não são padrão de pessoas típicas, né? Por exemplo, uma pessoa com deficiência intelectual, que tem a parte motora prejudicada, que faz movimentos, que fica assim, sabe? Eu tenho pessoas assim na minha família e sempre para mim foi muito difícil me comunicar com essas pessoas. Pessoas que têm síndrome de Down, que têm outros transtornos ou outras doenças, sempre foi muito difícil me comunicar. Muito, gente, muito. Porque eu não sabia como essas pessoas essas pessoas fugiam do típico. Então eu não sabia como elas funcionavam, e isso me gerava o que meu marido chama de curto-circuito. Ele fala que eu entro em várias situações, eu entro em curto-circuito. Locais públicos, principalmente locais muito cheios, como por exemplo feiras livres, né? Pelo menos aqui na minha cidade é bem cheio. Eu bugo, porque são muitos rostos, né? Muitas pessoas executando várias pessoas que passam rápido, pessoas que estão com carrinho, é muita gente, é um empurra-empurra. Isso me buga e aí eu entro em curto-circuito. A minha tendência é dissociar, de ficar em Nárnia, eu acho que o próprio cérebro te poupa faz você se dissociar e entrar dentro da seu casco de tartaruga para você tentar compreender o que está acontecendo e como executar a sua comunicação. Eu tenho para mim que é isso. Então eu entro em curto-circuito e eu não identificava isso. Eu só fui identificar isso depois que eu casei, né, gente? Tô há 13 anos casada. E meu marido sempre falava: nossa, parece que você entra em curto-circuito, eu não entendo. Coisas tão simples para mim, você entra em curto-circuito. E isso com pessoas. Agora com coisas, eu entro em curto-circuito com escada rolante. Sempre foi um dilemaço para mim. Um dilemaço, gente. Tanto que eu já saí há muitos anos atrás. Uma vez aconteceu isso com minha família, meu marido e minhas filhas. E eles acharam que eu tava brincando. Eu travei, era uma escada rolante muito alta, era num shopping na capital. E eu travei, eu não conseguia colocar o pé, gente, e descer. Eu não conseguia. Então eu travei, eu fiquei em curto-circuito. Eu não sabia como agir, pior que eu não consigo nem explicar, gente. Meu Deus. É muito surreal ser autista, gente. É muito surreal. Eu não consigo nem falar, para vocês terem ideia. Eu não consigo nem expressar em palavras. Eu acho que eu não sei como colocar o pé, como que funciona a escada. Então, o que hoje eu faço? E depois desse dia que eu entrei em estado de dissociação e buguei, entrei em curto-circuito, meu marido desceu, minhas filhas desceram, eu fiquei parada e eles ficaram rindo, achando que era uma brincadeira minha. E não, aí eu pensei, se eu for pelo elevador, e aí eu tenho problema com o elevador também, eu vou me perder deles, eu vou ficar aqui que uma hora eles vão perceber que não foi uma brincadeira e vão aqui me socorrer, né? Então, eu fiquei uns 10 minutos sentadinha no banquinho do lado, pertinho do elevador. E depois veio meu marido e minhas filhas perguntando o que tinha acontecido, brincando. O que foi? Que não sei o que. Eu comecei a chorar. Eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Eu não sabia que eu era autista, né? Eu comecei a chorar. Eu falei, eu não consigo descer, eu não sei por quê. Me leva pro elevador. E aí eles me levaram dentro do elevador e eu consegui descer. Depois que eu descobri o autismo, aqui, pouquíssimos lugares, né? Eu moro no interior, e eu sei que muita gente não gosta que eu falo que aqui é interior, mas pra mim é. Quem conhece São Paulo, quem vai pra 25 de março, gente, não consegue falar que aqui não é roça, gente. Não tem como, não tem. Então eu brinco que aqui é roça, né? Então, tem poucos elevadores. Tem poucos elevadores, não, tem poucas escadas rolantes. Acho que eu falei errado, né? Tava falando da escada rolante, acho que eu falei elevador. E aí, agora o que eu faço? Quando eu vou nesse local, primeiro eu observo como as pessoas fazem. E aí, ao observar onde elas colocam o pé, ao observar onde elas colocam a mão, em que momento elas sobem e como a escada rolante funciona,
eu me sinto segura para ir, tem dado certo. A elevador, a mesma coisa. Portas que abrem e fecham. Eu tenho que já vai me dando uma certa ansiedade quando eu entro num local que eu sei que tem. E o pior, gente, quando eu tava grávida, uma porta dessa não me fechou, não fechou a barriga. Já tinha medo de porta que abre e fecha. Agora, então, foi terrível depois. Foi na minha última gravidez, gente. Então, quando eu tô vendo uma coisa que abre e fecha, primeiro eu já vou andando mais devagar, observando como funciona para eu seguir. Então, sempre foi assim. Tudo que é automatizado, e eu não gosto de coisas automatizadas, eu acho que por isso, tenho meio que um pavor de tudo, dos filmes, como é o nome? Exterminador do Futuro, que tem muito robôs. Eu não gosto, me dá uma aflição, me dá uma gastura, eu não sei explicar, eu bugo, não gosto. Então, essa dificuldade de entender como as pessoas funcionam e entender como coisas funcionam sempre foi um dilema na minha vida. E também é um dos vários sintomas aí que pessoas autistas podem ter. Não é que todos necessariamente vão ter dificuldades de entender como coisas funcionam. A maioria, sim, como pessoas funcionam, sim, mas coisas não são todos. Mas boa parte também tem essa dificuldade de entender como funcionam as coisas e como usar essas coisas. Então, isso sempre foi uma dificuldade, ainda é uma dificuldade. Usar o aspirador de pó, para mim, agora na vida adulta, foi um desafio, né? Eu treinar com aspirador de pó, enfim. Tudo que tem barulho e tem um modo de execução, normalmente eu bugo. Independente do que seja, tá, gente? Não tem nenhum algo automatizado, robotizado que eu não tenho medo. Uma coisa que me dá prazer de ver são tratores funcionando. Parece meio bizarro, né? Mas eu gosto de ver como que o trator vai. Quando eu tô passando também, como é o nome? Guindaste, né? Quando eu vou na capital, eu vejo o porto, os guindastes. Eu viajo, gente. Eu não sei se tem a ver, mas é algo que me dá prazer, me dá uma sensação de calma. Ver como que o guindaste funciona, ver como o trator funciona. E quando eu era criança, eu lembro que eu já tinha essa coisa com trator, apesar de eu tinha muito medo de trator por conta do barulho e porque eram movimentos que não tinham um padrão, né? Porque vai para todo lado. E eu ficava encantada em ver. E a minha coisa era com o ventilador. Eu ficava em frente ao ventilador, olhando como rodava. Não tinha máquina de lavar, né? A gente era muito pobre, mas tinha ventilador. E eu ficava olhando como o ventilador rodava. Bom, isso é um pouquinho, né? Tem muita coisa para falar ainda, mas espero que possa ter esclarecido essa dúvida para quem não entende o cérebro de uma pessoa autista. Ela capta e recebe informações de modo diferente do que uma pessoa típica, de uma pessoa, vamos dizer, normal, né? Nós somos diferentes e processamos informações diferentes, e como entendemos as coisas também é de um modo diferente. Tá bem, queridos? É isso. Se você ficou com dúvida, comente. Se você é autista, também comente. Se você tem essa dificuldade, conheça o meu curso como superarmãesnarcisistas.com, e tem uma aula muito boa, particularmente com muita humildade, mas zero modéstia, muito boa, que é a aula Empodere-se, aonde eu ensino você a ter habilidades sociais. Você que é autista, não pode deixar de assistir esta aula, que é gratuita. Eu vou deixar na descrição e no primeiro comentário o meu curso. Você quer agendar consultas? Entre em contato pelo meu e-mail que está na descrição. Bom, atendo mães de pessoas autistas, tenho alunas e também pacientes que são autistas também. A psicanálise pode ser mais uma ferramenta de suporte, de apoio, tá bem? Um abraço para todos e tchau, tchau.